Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira. Hoje, dia 12 de maio de 2025, nós daremos prosseguimento aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje, quem irá coordenar os nossos estudos é a Cris Matos. Cris, fica com você. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa nossa noite de estudo do Livro dos Espíritos. E vamos iniciar na questão 485, logo após a nossa prece de abertura. Então, vamos nos sintonizar nesses poucos minutos com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus, os coordenadores espirituais desse trabalho de esclarecimento, que também traz o consolo e o conhecimento a todos nós. Jesus, Mestre querido, te agradecemos por mais esta oportunidade. Que possamos, Senhor, através desse estudo, angariar coragem, força, determinação, para que possamos empreender em nós os maiores esforços para a nossa mudança interior. Que possamos, Jesus, procurar todos os dias alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Ajude-nos para que possamos conseguir esse intento. Que a tua paz, Mestre querido, esteja no coração de cada um de nós e em nossos lares. Graças a Deus. Assim, vamos continuar essa parte do Livro dos Espíritos que fala sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Vamos iniciar a questão 485. Ela diz o seguinte: a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? E os espíritos nos respondem: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Então, a afeição que nos liga, né? O que liga os espíritos a nós, né? É exclusivamente moral, no sentido de que nós devemos sempre nos lembrar da lei de sintonia. Mas, como nós estamos falando vamos entrar aí mais para frente no capítulo dos guardiões, do espírito protetor, nós vamos ver que essas afeições a nós endereçadas por esses seres são de origem, né, espiritual. Mas por que também? Porque eles já estão numa categoria, né, de progresso espiritual, moral, muito mais elevado do que nós, e ainda assim mais elevado do que nós temos condições, às vezes, de compreender, na maioria das vezes. Mas essa questão 485, ela nos é esclarecida da seguinte maneira: a verdadeira afeição, ela é exclusivamente, totalmente espiritual, né? Então, dessa afeição, ela acontece de espírito para espírito e ela vai se purificando, ela vai se transformando até ser realmente, até ser conduzida, né, no sentimento maior, que é o amor, esse amor que alimenta a nossa alma, né, que aquece os nossos corações. Bom,
Então, dentro dessa afeição, nós temos que considerar também a questão do apego, né? O apego é aquele sentimento que muitos de nós, né, confundimos com o amor e com a afeição. O apego, ele não tem nada, poderíamos até dizer que ele é uma afeição adoentada, enferma, porque quando nós sentimos o apego, né, por alguém, essa afeição, ela vem por trás de outros sentimentos, como, por exemplo, muitas vezes, o interesse. Então, quando acaba o interesse, essa suposta afeição também, ela se esvai, né? E uma questão, um ponto bem delicado nesse sentido do apego, é que esse apego, muitas vezes, ele está condicionado a memórias, a lembranças de situações passadas, né? Ou de épocas passadas, vivenciadas entre aqueles espíritos. E muitas das vezes, esse sentimento, né, egoísta, ele vai gerar violência, como a gente acompanha, né, hoje em dia pela mídia, o tanto de casos, né, que aparecem, por exemplo, dos feminicídios, onde o companheiro se diz por amor tirar a vida, né, da companheira. E por trás, na realidade, o que está acontecendo nessa situação? É o apego, é a questão do orgulho, é a questão do sentimento de posse, menos o sentimento mais puro, que é o amor. Bom, agora, a verdadeira afeição, né, nós vamos desenvolver a partir do momento que nós trabalharmos em nós o nosso interior, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as virtudes que elas estão lá dentro de cada um de nós, mas elas estão adormecidas e elas precisam então ser despertadas para que a gente possa um dia vivenciar o amor verdadeiro, aquele amor, né, vivido, exemplificado por Jesus. Então, essa é a nossa meta. Além disso, para que a gente possa, né, se livrar, vamos dizer assim, desse sentimento de apego que pode, muitas vezes, causar a violência, que pode trazer a desarmonia, que pode trazer prejuízos enormes para cada um de nós, enquanto espírito, né, em evolução, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e nos entregarmos à oração. Então, esse é o escudo, é o nosso escudo, a vigilância e a oração, para que a gente possa, então, combater em nós, porque toda a realidade, ela é formada em nossos pensamentos. Então, se nós combatemos aqueles pensamentos errados, pensamentos equivocados, pensamentos ruins, na raiz, então, esses pensamentos não se transformarão, né, em ações. E com isso, a gente vai tendo maior controle da nossa mente, dos nossos sentimentos, e com isso, consequentemente, as nossas ações serão mais acertadas. O nosso amigo espiritual Miramês, ele diz assim: diz o livro dos Espíritos que a verdadeira afeição nada tem de carnal, sendo ela amor puro que vibra na pureza do coração.
Para atingir essa perfeição de sentimentos, porém, devemos passar antes por caminhos inúmeros que não há necessidade de enumerar. O espírito, tornamos a dizer, é perfeito, por ter saído da vontade perfeita. Todavia, todas as qualidades angelicais dormem na sua intimidade, esperando as mãos do tempo em obediência a determinado espaço para despertá-las. O anjo é um espírito despertado, por já ter trilhado os longos caminhos que podemos chamar de calvários, edificando a própria vida em se ajustando à vida de Deus. Estamos todos a caminho da felicidade, e uma parte dessa felicidade ela é conquistada pelos nossos esforços, juntamente com aqueles que nos cercam, e a maior parte desse trabalho é feito por Deus. Jesus é o nosso guia, que nos mostra tudo para que possamos nos mover nessa autoeducação espiritual, livrando-nos das paixões humanas e assegurando-nos as afeições espirituais que enriquecem o coração em Cristo e tranquiliza uma consciência em Deus. Então, aí ele cita aqui, quem de nós já experimentou uma amizade sincera e soube, né, o valor de um amigo? E quem de nós já experimentou a afeição pura, sabe também o quanto vale o amor. E isso nós temos, pela misericórdia de Deus, a família, que é um instrumento usado por Ele para que nós aperfeiçoemos os nossos sentimentos, porque é nela que nós vamos exercitar a compaixão, a tolerância, a paciência, a boa vontade, né? Então, esse sentimento de amor começa, aliás, o sentimento de amor vai ser aperfeiçoado e ele tem como um embrião a afeição. Então, é na família que nós vamos começar a trabalhar esse sentimento. Para quê? Porque aí nós vamos ajudando a nós mesmos nessa autoeducação, né, espiritual, como ele falou anteriormente. Vamos ajudar também aqueles que convivem conosco, né, que caminham junto conosco, para que um dia a gente possa tomar todas as criaturas, né, toda a criação de Deus como a nossa família, ou seja, a família universal. Aí ele também diz assim: haveremos de entender que ninguém se encontra longe um do outro, absolutamente ninguém. Todos estamos juntos na grandeza de Deus. Se Deus é amor, Ele é também afeição. Então, a gente começa o nosso treinamento, digamos assim, nesse sentimento maior, a partir da afeição. Continuando. Pergunta 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? E os espíritos nos respondem: os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Então, essa pergunta 486, ela vem bem naquela questão que fala, né, da nossa visão enquanto encarnado sobre os nossos momentos mais difíceis, né, mais aflitivos, de maiores dificuldades, os desafios maiores que nós enfrentamos na nossa caminhada.
Os bons espíritos, eles sempre vão nos acompanhar. Deus é tão bom e misericordioso que Ele não nos deixa sozinhos. E aí, muitas das vezes, a gente pode dizer assim, mas como que a pessoa fala isso? De onde que ela tira essa certeza? E a gente, né, deve fazer a observação da própria vida mesmo, como ela flui. E nós vamos ver qual é o exemplo maior que a gente vê, né? São os pais, que eles fazem de tudo pelos seus filhos. Eles vão, eles se doam, né? O filho pode ser adulto, pode ser do jeito que for, muitas vezes pegando caminhos errados, mas os pais, e principalmente as mães, estão ali, junto, né? Vibrando com as conquistas, sofrendo com as quedas, mas estão ali. E se as mães, né, são humanas, que dirá o nosso Pai Criador, que tudo vê, que tudo sabe, que nos criou, né? Então, Ele não nos deixaria sós. Ele não nos deixaria abandonados à própria sorte. E aí, Ele nos coloca, o nosso Criador coloca esses bons espíritos para conosco caminharem, mas no sentido de nos protegerem, de estarem nos fortalecendo na caminhada, e principalmente nesses momentos de dificuldade, né? E eles, com certeza, eles se afligem, sim, mas não pela situação difícil que muitas vezes nós atravessamos, mas pela nossa impaciência, pela nossa reclamação, né? Diante dos desafios que se apresentam. Então, por quê? Porque eles sabem, eles têm a visão de que aquele momento difícil que muitas vezes a gente está atravessando é um momento de suma importância para a nossa evolução enquanto espírito. É como se fosse o remédio, né, para a cura da nossa doença. E essa doença maior pode ser física, mas a que mais nos deixa, né, nessa condição de enfermo são as dores que nós carregamos na nossa alma. Então, como eles sabem que esses desafios enfrentados são esse remédio amargo para as nossas dores, né, para aquilo que falhamos perante as leis de Deus, então eles se afligem quando nós não aceitamos e nos submetemos à vontade do nosso Pai Criador. Então, é esse o momento que eles se afligem, e não pelas dificuldades que nós enfrentamos, porque também eles sabem que essas dificuldades, elas são passageiras. Porque a vida, como está sempre sendo falado, né? A vida no corpo físico, por mais longa que ela seja, ela é passageira perante a eternidade do Espírito. Então, eles sabem que toda dificuldade, todo desafio, toda crise, ela vai passar. E é nessa certeza, nesse exemplo, é que nós temos que nos apegar, para que quando a situação nossa, né, se dificulte, a gente tenha a fé e a coragem de enfrentar e saber que ela vai passar e que nós não estamos sozinhos nesses momentos de dificuldade, que nós temos essa companhia espiritual, esse anjo de guarda ou guia protetor, seja a denominação que for, né? Mas que há, pelo amor do nosso Pai Criador por nós, sempre alguém a nos acompanhar, a nos ajudar, a nos dar o bom ânimo, a nos inspirar bons pensamentos e boas resoluções. Então, é nisso que nós temos que concentrar as nossas forças e continuarmos e prosseguirmos na jornada, apesar das dificuldades. E eles sabem, né,
Os bons espíritos sabem das nossas fraquezas, eles sabem das nossas dificuldades em aceitar certas situações que vão contra, né, que vão que vão contra a nossa vontade, porque nós, nesse patamar evolutivo em que nos encontramos, a maioria de nós queremos que tudo se resolva o mais rápido possível e, de preferência, né, da forma como nós queremos. Mas não é assim que não é assim que a vida funciona. E por isso que a gente sofre, né? Porque a gente não quer aceitar essa verdade. Miramês, ele traz também aqui a respeito dessa questão, uma explicação que é bem interessante aqui. O espírito envolvido na carne, ele recebe do próprio ambiente impulsos de magnetismo inferior a todos os homens. É preciso orar e vigiar permanentemente. Essas forças aparecem aos homens como barreira para cercear suas forças para o bem. Devemos lutar não contra o mal, que não merece atenção nem desperdício de tempo, mas lutar na sequência do bem comum, aprimorando com as qualidades espirituais a árvore do amor que se encontra em nosso coração. Busquemos sempre o melhor, e nessa procura Jesus aparece com as suas mãos, que nos encorajam a batalhar por nós mesmos, aliviando ou fazendo desaparecer as nossas tensões, no que se refere à nossa consciência. Os espíritos puros, eles inspiram, assim como os bons espíritos nos inspiram, né? Por isso, nós precisamos estreitar os nossos laços como esses bons espíritos, para que nós possamos receber com mais clareza as orientações, seja através de pensamentos, de inspirações, muitas vezes em momentos cruciais da nossa vida, que a gente não sabe para onde correr, o que fazer, que nos bate a dúvida, o desespero, né? Então, nesses momentos, nós devemos, então, nos recolher, né? Em prece, em meditação, e pedir a esses seres, aos bons espíritos, que nos ajudem, né? Que nos dê a clareza, que nos dê o discernimento, a sabedoria, para a gente poder agir de acordo com as leis de Deus. Porque se nós soubermos e tivermos essa consciência, né, dessa busca, desse estreitamento de laços com esses seres de luz, com esses bons espíritos, nós, com certeza, atravessaremos, né, a nossa caminhada com mais segurança, com mais leveza, com mais confiança, com mais fé e até mesmo com mais alegria, porque nós teremos a certeza, como eu falei no início, que não estamos sós, que não fomos abandonados à própria sorte e que temos esses seres, né, preparados, que nutrem por nós afeições, carinho, né, respeito, porque eles respeitam as nossas escolhas, eles respeitam as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio. Somos nós que nos afastamos deles, mas eles estão, sempre que nós abrimos a porta do nosso coração para esse estreitamento de laços, né, eles estão ali, presentes, para nos orientar, para nos ajudar. Então, como os bons espíritos fazem esse trabalho conosco, os espíritos puros fazem também o mesmo trabalho como os bons espíritos, que nos inspiram. Então, disso nós podemos perceber essa teia universal, né, que Deus nos coloca uns
próximos aos outros, aqueles que estão mais adiantados, a estender a mão, a auxiliar aqueles que ficaram na retaguarda. Então, é um mecanismo em que um vai puxando o outro para que saia, para que movimente, para que viva, né, de forma a sempre auxiliar e progredir e a servir no bem. Então, é o que nos mostra, né, o que nos traz o Espírito Miramês a respeito da afeição dos bons espíritos. E aí, ele ainda nos dá um conselho. Ele diz assim, se já és espírita, não deixe somente para os espíritos as tuas cargas. Procura andar com os próprios pés. Se os bons espíritos trabalham para reunir fluidos no sentido de curar ou aliviar as tuas enfermidades, por que não fazeres o mesmo com os teus próprios recursos? Hoje, felizmente, existem muitas orientações acerca do equilíbrio orgânico e psíquico. Procura aprender com o teu próprio esforço, pois serás abençoado e certamente ajudado por mãos invisíveis e com bastante alegria. Podes te confortar muito no beber a água, no comer e no respirar. Basta que a tua mente fique vibrando na dimensão daquilo que queres e que não deixes faltar a fé. Um doente que não deseja curar-se dificilmente se cura. Um copo de água pura, com fé, nos parece o melhor e mais acessível remédio. Então, é isso, né? O recado é esse. Que carreguemos, que tomemos consciência, né? Através do estudo, através de tantas oportunidades que a vida nos coloca, né? De aprendizado, de conhecimento, de informação. Então, e coloquemos isso, né, no nosso dia a dia, porque é uma forma, né, nós vamos ver mais para frente, o trabalho maravilhoso que é feito por esses seres de luz, né, para nos auxiliar, para ajudar no nosso progresso. Então, na hora que você começa a compreender isso tudo, você vê o quanto você precisa, né, sair do seu casulo e partir para a ação. E que ação que é essa? É a ação no bem, é a ação no auxílio, é a ação no despojar de si mesmo, sair de dentro de si para poder ver que outros, né, ao seu redor, que outros que compartilham a existência com você, muitas vezes têm mais desafios, mais dificuldades do que aquela que, a seu ver, parece gigantesca. Então, é essa a lição, né, que Jesus nos deixou. É essa inspiração que nós devemos pedir todos os dias para os bons espíritos, para que eles nos ajudem a enxergar as inúmeras possibilidades que correm paralelas às nossas vidas, de podermos ser úteis, de podermos auxiliar da mesma forma como somos auxiliados por eles. E que nós não percebemos, mesmo como o Miramês diz aqui, as mãos invisíveis. Quantas mãos invisíveis estão aí nos auxiliando e a gente nem percebe que estamos sendo auxiliados. Então, isso é um exemplo para nós, já que nós estamos, né, numa mesma jornada e nós enxergamos os nossos companheiros, né, com os olhos físicos, que nós possamos, então, perceber as oportunidades de servir sempre no bem, como nos é orientado pelos espíritos superiores. Ele diz mais ainda: confia, melhora, confia e cura-te, confia e alegra-te no que está fazendo e vivendo.
Aprende a comer bem, comendo certo. Vê como a natureza é pródiga em todas as qualidades para o equilíbrio do teu corpo físico. Acima de tudo, concentra-te no exercício do autoaprimoramento moral, que, quanto ao resto, encontrarás mais facilidade para conquistar. Pergunta 487. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Resposta dos espíritos. Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles e pelos males físicos que são passageiros. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos com os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles as apreciam de outro modo que o nosso. E enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros excitam-nos ao desespero, tendo em vista comprometer. Então, essa questão aqui, ela ficou bem clara, né? Penso, qual natureza de mal os espíritos se afligem por nós? Será o mal físico ou o mal moral? E os espíritos são bem claros em dizer, é o mal moral, né? Porque ele diz que todos os nossos males, as nossas quedas, elas se originam no egoísmo e na dureza do nosso coração. Tudo deriva daí. Então, os espíritos, né, na resposta a essa questão 487, eles falam que aqueles males que originam do nosso orgulho e da nossa ambição, eles riem desses males, porque é como nós, assim, é como se nós estivéssemos na infância, né? Às vezes, quando a gente tem criança em nossa casa, criança por perto, que convivem conosco, eles fazem umas coisas assim que para eles parece assim, algo gravíssimo, né? De outro mundo, meu Deus do céu. E você percebe neles a aflição no olhar, no tom, né? No timbre da voz, tudo. Mas para nós adultos, aquilo é tão pueril, é tão ingênuo que a gente acaba rindo, né? E a mesma coisa são os espíritos, né? Quando eles nos veem nessas condições de infância espiritual. Então, para eles, o que aflige, né, esses espíritos, na realidade, as nossas chagas morais, né? Os nossos deslizes morais, as nossas distorções. Isso sim nos aflige, porque eles sabem que isso tira a gente, né, do nosso caminho, do caminho reto, daquele caminho que nos levará à felicidade, né? Que na realidade é a paz de consciência. É isso que todos nós buscamos. Muitas vezes usamos outros termos, nos confundimos, né? Por causa da ilusão dos sentidos, que é muito forte enquanto estamos encarnados.
mas o que todos nós queremos realmente é essa paz de consciência. Então, qualquer coisa que nos tire do caminho, que nos levará a essa meta final, que é a paz de consciência, isso aflige os bons espíritos. Que o resto, com relação, né, ao mal físico, eles não levam em consideração, quer dizer, não é que eles não levam em consideração, eles se compadecem, né, de nós, mas essa questão do que se relaciona ao físico, eles veem com outros olhos, porque sabe que o físico, a matéria, é efêmera, ela é passageira, e tudo aquilo que envolve a matéria, que envolve os 5 sentidos, é passageiro, né? Então, aquilo que é eterno, que são as nossas virtudes, o nosso progresso moral, espiritual, esse sim, esse é permanente. Então, é com esse ponto que eles se preocupam em relação a nós, para que a gente não perca, né, a oportunidade, para que a gente não perca o principal foco, que é o nosso progresso espiritual. E agora, isso nós falamos dos bons espíritos, né? Mas, por outro lado, existem aqueles que se comprazem com o nosso sofrimento, seja ele moral, seja ele físico, né? E ainda, na sua ignorância, né, alimentam mais ainda essas questões em nós, né? Claro que se nós dermos a abertura, mas como? Na maioria das vezes nós não estamos atentos, vigilantes, né, com relação a essa influência, nós nos deixamos levar e nos encontramos muitas vezes na situação de desespero, né, e de aflição. Questão 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E frequentemente eles vos protegem como espíritos, segundo o seu poder. Eles são sensíveis à afeição que lhe conservamos? Muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Então, nessa questão, sobre a afeição dos nossos familiares, né? Nossos parentes, nossos amigos, que já partiram antes de nós, a resposta é bem clara. A simpatia, né? A afeição que eles têm por nós é maior, com certeza, do que daqueles espíritos que nos são estranhos. Afinal de contas, né? Se tomarmos só a última existência em que tivemos juntos, aquela relação, aquela convivência criou laços, né? E se tomarmos também em consideração as outras existências, porque esses laços, eles vêm, sabe lá de quanto tempo, né? Então, eles são, sem dúvida, essa afeição é maior. E eles são sensíveis à nossa a demonstração, né, da afeição que temos por eles, e a resposta é que sim, muito sensíveis, porque se a nossa afeição não for sincera, né, ou se a gente por uma razão ou outra vai esquecendo, né, eles também nos esquecem, eles também seguem a vida, né? Os parentes e os amigos mais íntimos, né, que nos precederam na volta à pátria espiritual, eles sentem sim saudades da gente, e a gente sente também, quem tem uma sensibilidade maior, a presença deles, dessa ligação, né? E eles vão nos ajudar sim, mas essa ajuda que provém deles, né,
vai ser de acordo com a possibilidade que eles têm. Às vezes, eles não conseguem, eles nos veem em situações difíceis e querem nos ajudar, porque eles nos amam, eles têm afeição por nós, assim como nós temos por eles, então eles querem nos ajudar de alguma forma. E se eles não conseguem, né, pela situação espiritual em que se encontram, eles vão buscar ajuda. Eles pedem essa ajuda, esse auxílio para nós, para outros que estão acima deles, que têm mais possibilidades de nos auxiliar. Então, mais uma vez, a gente tem a comprovação de que nós não ficamos sozinhos em momento algum. E muitas vezes, né, aqueles espíritos nossos, familiares, amigos, que eles já estão num patamar mais elevado, muitas vezes, e não é raro, eles renunciarem esse mundo, né? Esse conforto espiritual que eles já fazem uso, né? Já gozam, para eles poderem voltar à carne novamente e ajudar mais de perto aqueles entes queridos que estão em dificuldade. E aí ocorre esses processos, a gente vê, né, e através dos livros, através dos romances, né, esses processos de reencarnação que ocorrem no nosso globo. Com relação às afeições, o apóstolo Pedro, segundo Miramês, ele cita uma passagem aqui, que ele fala, ele nos aconselha na realidade, né? Alimentando assim a nossa esperança. Ele diz: granjeai amigos. Quanto mais amigos fizermos, melhor para a nossa esperança. Devemos fazer amigos por amor, que esses amigos nos ajudarão em qualquer parte, a nos liberarmos das trevas e vivermos no clima de alegria. Então, esses espíritos que se ligam a nós pela amizade, eles são sensíveis e muito às nossas lembranças. Quando a gente lembra deles com carinho, nos momentos de alegria, nas comemorações, né? Um conselho que nos deram, um abraço, né? Que a gente lembra, né? Então, tudo isso se faz bem para nós lembrarmos, para eles também. Se estás na Terra, alguém no mundo espiritual te acode nas necessidades, foste avalizado por alguém. E desse compromisso, cabe para nós, né, encarnados, a responsabilidade com a condução da nossa vida, com as coisas que fazemos, com os sentimentos, né, que alimentamos, com os pensamentos que temos. Por quê? Porque todos nós fomos avalizados por alguém, ou por muitos dos teus amigos do coração, que confiam nas tuas forças em direção à verdade e ao bem. Lembra-te disso e faz o melhor em todas as direções. Se adquires alguma posição melhor no campo das virtudes espirituais, não alardeis a tua simples conquista. A presunção estraga os valores do coração e revela as amorosas testemunhas espirituais da tua vida que não correspondeste à confiança que estenderam nos teus caminhos, ao assinarem a petição de responsabilidade por teus trabalhos. Existem tantos espíritos ligados ao teu trabalho e eles às vezes sofrem com a tua insistência no mal e se confortam com as suas aspirações nobres, as tuas reformas espirituais, aquelas que mostram o trabalho com Jesus te inspirando. No futuro, todos os espíritos serão nossos amigos.
Foi para esse objetivo que Jesus desceu à Terra, nos deixando o Evangelho de forma a compreendermos que o amor ele não pode ter barreiras, ele tem que ser universal e devemos amar tudo e todos da forma como Jesus amou. Devemos amar a Deus acima de tudo. Que o nosso maior interesse, que a nossa maior aspiração é amar sem especular, sem exigir, né? Sem querer controlar. Por quê? Porque a exigência, ela tira o perfume da caridade, como ele diz aqui. Necessário se faz que saibamos receber a ajuda dos espíritos que nos amam, abrindo os corações para merecermos a assistência, esforçando-nos para conquistar o que eles nos propõem de bom no caminho da verdade. Precisamos compreender, na realidade, que somos uma só família universal. Não podemos esquecer dessa verdade e devemos trabalhar em nós essa verdade. A caridade, ela é amor, né? Então, nós precisamos alimentá-la todos os dias em nossa vida. Continuando. Anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Resposta: sim. O irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, cada um de nós tem ao nosso lado, e não é no sentido assim literal, né? Temos a companhia de um espírito elevado que nos protege, que nos orienta, que nos assiste, né, nos momentos difíceis, que vibra com as nossas conquistas, principalmente as conquistas do espírito, porque ele sabe que é isso que importa, né? Então, é como se os filhos maiores estivessem amparando os menores. É como a gente já falou anteriormente, é um elo, é uma corrente, né? São laços de afeição, de amizade, de amor, que nos faz sair do lugar, né? E ao mesmo tempo trabalhando em nós, nosso aprimoramento moral e espiritual, e ajudando também aqueles outros irmãos que caminham conosco. Então, tanto isso é verdade, tanto isso é real, que quantos espíritos, né, elevados, como já foi falado, poderiam estar gozando de outras pairagens e, no entanto, eles se submetem a estar junto de nós num planeta mais atrasado, onde existe ainda violência, onde existe ainda a carência de tudo, tanto física, tanto material e principalmente espiritual, mas eles se submetem a isso por amor a nós, né? Então, todos nós temos esse protetor, esse guardião, e isso tudo é tão real que todas as religiões, elas acreditam, elas aceitam essa verdade, né? É uma lei de Deus, é uma lei divina, essa lei do anjo de guarda, né? Que nos protege. Então, são vários espíritos que simpatizam conosco, vários, e que nos acompanham, sempre sob a orientação de um espírito superior, né? Um espírito mais elevado. É uma família, na realidade é uma família espiritual, né? Então, e o nosso irmão Miramês, ele fala assim, que nós, enquanto encarnados, a gente pode exercitar essa convivência com o nosso anjo de guarda, com os nossos espíritos protetores. Como nós acabamos de ver, nós não temos só um, né? Temos vários. Então, ele diz, através da meditação,
né? A gente pedir a orientação, pedir que as ideias, né, os pensamentos dele, os conselhos, nos cheguem de uma forma mais clara, né? Que a gente possa abrir os nossos ouvidos, né? Clarear as nossas mentes, abrir a porta dos nossos corações para poder compreender aquilo que eles querem nos passar, porque tudo que eles vão nos passar é para o nosso próprio benefício, é para o nosso progresso, é para a nossa caminhada com mais segurança, né? Para que a gente, mesmo nas nossas falhas, nas nossas dificuldades internas, que a gente possa não desanimar, que a gente possa sempre levantar e continuar a caminhada e seguir, né? Que o tempo é o nosso melhor amigo nesse sentido, de fazer com que a nossa consciência seja desperta, que a nossa boa vontade aumente, né? Que o desejo nosso de ser melhor do que fomos até então seja uma constante e que nós possamos ver em cada situação, em cada semelhante nosso, a oportunidade de exercitar esse auxílio, né? Essa mudança em nós e essa edificação do bem, não só naqueles que conosco convivem, mas se estendendo a tantos outros, né? Que compartilham de uma forma ou de outra a nossa caminhada. Então, essa é a forma. Outra forma, além da meditação, é a oração, que nós já vimos. Tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, a pelo menos nos esforçarmos a transformar e a edificar em nós esse mundo melhor, né? Tudo isso é uma forma da gente estreitar os laços com os nossos benfeitores espirituais. Eles que avalizaram, né, a nossa vinda a essa existência e que conosco caminham, né, torcendo sempre para que a gente consiga vencer o nosso maior inimigo, que são os nossos pensamentos e aqueles sentimentos que ainda não estão alinhados com as leis de Deus. Miramês diz assim: a vida é troca de valores, ninguém dá sem receber, ajuda sem ser ajudado ou ensina sem aprender. Somente o Pai é o doador divino que não recebe de volta o que dá, pelo que sabemos da sua exuberância universal. Se queres agradar aos espíritos que te cercam, trabalhe esforçando no sentido de melhorar as tuas condições morais. Não percas tempo com coisas de criança. Uma vez que já és adulto, procura a condição de homem crescido. Seja quais forem as tuas obrigações ante o mundo, sê correto nas tuas tarefas, honesto nos teus passos e justo nas tuas obrigações. Jesus ainda fala através do seu evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pergunta 490. Que se deve entender por anjo guardião? Resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, anjo guardião, todas as criaturas têm, né? Que foi destinado por Deus para nos guiar, né? Para encontrar a verdade. Então, esse benfeitor espiritual, por ele ser de uma ordem superior, né, de espírito, ele exerce, né, a sua influência sobre nós, né, com a sua autoridade moral sobre nós, com muita doçura, né, com muita amabilidade, mas se for necessário que use de energia, ele vai usar.
né? Aí, a gente sempre tem como exemplo, a gente toma sempre como exemplo a nossa relação com a criança, porque dentre, né, essa imensidade de progresso espiritual, né, de categorias de espíritos, mesmo dentro dos superiores, né, da categoria de espíritos superiores, a gente vê que a gente está ainda, né, engatinhando. Quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai lendo, a gente vê o quanto nós precisamos caminhar. Claro, a verdade a gente já sabe que dentro de cada um de nós, todas essas virtudes que esses espíritos puros já conseguiram, né, já são, na verdade, nós também trazemos, mas ainda estamos nesse trabalho de burilamento e de despertar dessas qualidades em nós. Então, eles, como já têm já passaram por toda essa caminhada, eles nos entendem perfeitamente as nossas dificuldades, os nossos esforços, né? E estão sempre nos dando as mãos, para que a gente não desista e continua, mesmo muitas vezes sob tropeços, mas que a gente não pare, né? As companhias espirituais, elas são escolhidas de acordo com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente realiza, que a gente idealiza. Então, o anjo guardião, ele está sempre derramando sobre nós, nos intuindo, né, nos inspirando pensamentos elevados, dando-nos as orientações, para que a gente passe de forma mais leve pelo nosso cadinho aí, né, de crescimento e de burilamento dos nossos espíritos. Mas muitas das coisas dependem de nós, tanto que se nós não quisermos, né, seguir os conselhos deles, as inspirações que recebemos, e muitas das vezes recebemos durante o sono, né, não é que eles nos abandonam, mas eles se afastam, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, a escolha é nossa. A escolha é nossa, como a gente sempre fala, a escolha é nossa, mas a consequência das escolhas que fazemos também recai sobre nós. Então, com esse conhecimento todo, desses avalistas todos que nós temos ao nosso lado, eu acho que faz a gente acordar um pouco para a realidade da vida como é mesmo, né? Da responsabilidade que temos com as nossas escolhas, com o nosso caminhar. E é nisso que a gente tem que se apegar para poder pôr em prática e fazer a vida funcionar, fluir, né? Porque é tão bom a gente saber que a gente não está sozinho, que por mais dificuldades que muitas vezes atravessamos, nós sempre temos esse anjo de guarda, esse protetor, esse guia, esse amigo espiritual que nos envolve, que nos dá a coragem, né? Que nos fortalece, que não deixa o desânimo tomar conta da gente, né, por tanto tempo, porque a gente ainda é reticente, a gente ainda é teimoso, muitas vezes rebelde, mas eles nos amam e estão sempre postos, né, sempre dispostos a nos auxiliar. Então, o anjo de guarda é esse espírito protetor, que vem para orientar a gente na nobreza da vida e em nome de Deus e sob o amparo de Jesus Cristo. Saber dessa verdade é muito gratificante para nós, é muito libertador, é muito esperançoso, né, para todos nós. E por isso nós devemos estreitar esses laços com ele. Eu vou fazer esse capítulo 4,
a questão 491. Diz assim: qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, está bem clara aí a missão do protetor espiritual. É o nosso pai. O pai terreno não faz tudo isso com seu filho? Então, o nosso Pai Criador ainda nos dá esse, né, se manifesta, né, através desse anjo guardião, desse espírito protetor, que também, né, vai fazer essa proteção, essa orientação para todos nós. E como sempre ele faz aqui essa observação, todo esse trabalho é feito sem agressão, sem violência, respeitando o nosso momento, o nosso tempo, né? Porque ele sabe que um dia, é a expressão que a gente usa, né? A expressão terrena, mais cedo ou mais tarde, nós acordaremos e despertaremos para essa verdade. E, portanto, vamos modificando, né, a nós mesmos e vamos compreendendo melhor a respeito do nosso Criador, da nossa própria vida, de toda a criação, e vamos tomando as rédeas da nossa vida, mas com responsabilidade, e não na infância espiritual, que ainda a maioria de nós se encontra. Um espírito protetor nunca esquece o seu protegido, mas ele se aproxima mais daqueles que se esforçam para melhorar moralmente. Esse é o tema, é o lema, né, de todos nós, é essa melhora moral. O 4, só para encerrar, vamos aqui na 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então, nessa resposta à pergunta 492, nós vamos ver, né, a gente já tem a certeza da transitoriedade da vida no corpo físico, e que a gente sabe que o espírito protetor, ele se liga a nós, né? Desde do nosso nascimento até a morte, muitas vezes segue com a gente, né? Depois, e ainda nos acompanha em outras existências. Essa dedicação é extremosa mesmo. Ele sabe, né? Tudo que se passa conosco, ele sabe como das nossas necessidades, então a dedicação é total. Só que a gente tem que entender o seguinte, que a dedicação, ela não quer dizer que ele né, o nosso protetor, o nosso anjo de guarda, ele nos apoia em tudo. Não é assim. Ele conhecendo as nossas fraquezas, ele conhecendo os nossos esforços, ele vai nos apoiar nas nossas quedas, mas que essas quedas, elas sejam, né, como uma alavanca para a gente poder se reerguer, né, levantar e continuar com mais garra, com mais coragem, com mais força. E, é isso, o que é certo, porque ele vive, ele não o anjo guardião, ele vive as leis de Deus. Então, o que é justo, o que é certo, apesar de nos amar. Então, não vai passar a mão na nossa cabeça quando fazemos coisas, né, que estejam fora das leis de Deus. Mas, como diz, é aquele pai que usa do amor
do imenso amor, mas se for necessário, vai usar da energia para conosco, mesmo que respeitando a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, né? E ele cita aqui casos curiosos, por exemplo, que são raros, mas que acontecem. Do anjo guardião, ele tomar um corpo físico, quer dizer, ele reencarnar como nossa mãe, como mãe ou pai daquele que ele tutela, né? Para dar o ânimo nas lutas, né? Nas provas que esse espírito deve passar. E aí, o que acontece com aquele que era o anjo de guarda, já que ele vai tomar o corpo físico, né? É colocado um outro que tenha no mesmo patamar de moralidade e espiritualidade, e esse novo anjo de guarda, esse novo protetor, ele será apresentado para o tutelado durante o sono. Achei interessante essa parte. Ele vai ser apresentado, vai conversar com ele, né, com o tutelado, porque o antigo, digamos assim, o antigo protetor voltará ao corpo físico para acompanhar ali de pertinho, lado a lado com o tutelado. Olha aí a misericórdia de Deus. Como é que a gente não vai acreditar, né, gente? Eu acho até emocionante a gente saber disso tudo, né? Dá mais garra, dá mais esperança para a gente continuar, apesar de tudo. Finalizando aqui, ele nos dá acho importante ler para a gente refletir, terminar o nosso estudo de hoje refletindo sobre essa fala aqui. Se alguém dedica o tempo para nos ajudar, por que não fazermos o mesmo, ajudando aqueles que se encontram na nossa retaguarda? Façamos o mesmo. Doemos o que recebemos por amor. Ajudemos alguém a compreender melhor a paternidade universal, a amar a Jesus, a procurar entender a caridade sem esquecer o perdão. Se somos rodeados por vários espíritos de luz, eles ficarão alegres com esse trabalho. E se são testemunhas de que estamos nos esforçando em procura da luz. Dá o primeiro passo na descoberta de ti mesmo, que a ajuda não tardará, vinda de todos os lados. Dedica-te ao bem, que a dedicação do bem maior virá em tua procura. Tal é a lei. Então, a gente encerra o nosso estudo da noite de hoje aqui, nessa questão 492, né? E agradecemos a presença de todos, a paciência, e agradecemos ao nosso Mestre Jesus por tanto ensinamento e pelo conforto que trouxe aos nossos espíritos, né? Às nossas almas, ao nosso coração. Que todos tenhamos uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, e que o amor do Cristo Jesus faça morada em nosso coração. Graças a Deus.